Olá, amigos, irmãos, seguidores deste canal. O nosso objetivo nesse vídeo é convidar você a fazer parte dessa comunidade onde nós anunciamos a palavra de Deus, no poder, na autoridade do Espírito Santo, e onde nós também falamos de política, as questões assim, o que deveria ser o ideal da política, a questão de direita e esquerda, se existe alguma razão, alguma lógica nisso, de onde vem isso, e como a gente pode fazer uma boa política, uma política divina, trazer a política do reino de Deus para a terra através da obediência à palavra da verdade, através da fé, onde nós entendemos que a Bíblia é a constituição do reino de Deus. Eu acabo de ser derrubado lá no TikTok, porque eles têm uma política de esquerda, uma política de restrição da nossa fala, e eu não concordo com isso, e eu caí de propósito. Em que sentido? Quando eu percebi que eu estava mexendo em caixa de marimbondo e eles começaram a me ameaçar, notificar, falando que a minha conta podia ser derrubada, eu fiz de propósito, fui colocando alguns vídeos lá, forçando um pouquinho a barra, justamente porque eu falei assim, eu quero saber até onde vai o limite da minha liberdade. Se eu não puder falar com liberdade, eu não falo, para aquele grupo de pessoas. Assim como até hoje eu não tive um ministério pastoral reconhecido nas igrejas, porque sempre que eu começava a falar alguma coisa mais séria, eu era silenciado, Eu era considerado a ovelha negra, aquele que pisa no calo das pessoas. Não que a gente seja melhor do que ninguém, porque nós não devemos julgar no sentido de condenar as pessoas, não devemos julgar no sentido de executar, juízos, e nem julgar o caráter das pessoas em si. Devemos julgar as atitudes dessas pessoas e condenar o erro, condenar aquilo que é uma prática pecaminosa. Nós não conhecemos o coração das pessoas, então a gente não pode sentenciar, assim, julgar a intenção da pessoa, a não ser que seja muito claro, mas é um terreno perigoso. Então a gente deve julgar as ações. E o que a gente tem visto acontecer nas igrejas é uma coisa que a gente tem que combater, tem que condenar. Inclusive hoje nós temos o comunismo aí infiltrado não só na política, mas também nas igrejas. E eu pretendo contar aqui para os irmãos ao longo dos nossos encontros aí. Estou vendo aqui se eu arrumo um jeito de fazer as lives a partir da semana que vem. Um encontro onde a gente possa inclusive encontrar aqui no YouTube pessoas mais maduras, pessoas mais engajadas, Eu não estou à procura de seguidores, tanto que a prova é que eu consegui lá em 15 dias no TikTok, eu consegui aumentar de seguidores de 6 mil e poucos para mais de 15 mil seguidores, por causa de umas publicações que eu fiz de política, polêmicas, e eu percebi que a maioria das pessoas lá só gosta disso, da polêmica em si. A questão de gostar de política é importante, a gente tem que estar inteirado da política, mas aquela pessoa que gosta só de treta, Então eu fiz um teste, quando eu vi que o pessoal que estava participando das nossas lives não engajava mesmo, sabe? Não vestia camisa para se dedicar ali conosco ao estudo da Bíblia, Tinha muito pouca gente fiel ali. Quando a gente fazia os estudos bíblicos, a média era de 20, 30 pessoas durante quase 3 anos. E mesmo assim, essas pessoas não tinham um compromisso comigo, Em sentido nenhum, praticamente. Então aqui no YouTube eu quero ver se vai ser diferente. Eu quero pessoas fiéis comigo, eu quero pessoas que amem a palavra de Deus e que tenham um pouquinho de paciência para ouvir, os conceitos que nós temos do que é a verdadeira política, essa verdadeira política que está atrelado à política do reino dos céus. Nós não podemos ter uma política verdadeira na terra se essa política for além, ou aquém da política de Deus, porque política é distribuição igualitária de direitos e deveres. A política em si, o espírito da política é esse, é você
promover a polis, né, que é o termo grego para a palavra cidade. Então, essa noção de política é que a gente vai falar, né, aqui no YouTube, na perspectiva da palavra de Deus. Se você se identifica com essa ideia, se você quer saber, quer nos dar aí uma oportunidade de passar para você conhecimentos importantíssimos nessas questões e principalmente, né, o objetivo maior, ser edificado na palavra de Deus, tendo consciência dessas realidades todas, então você é convidado, você é convidada a estar conosco nas lives que nós queremos fazer. Eu tirei uma semana para dar uma descansada, inclusive não falei antes, né? E vou contar para vocês, vou provar, deixar demonstrado para vocês o motivo pelo qual eu forcei a barra lá na outra rede social e sabia, né, que a minha cabeça estaria a prêmio, mas eu fiz assim mesmo, até por vários motivos, né, que eu vou falar aqui. Um deles, deixar bem demonstrado para os irmãos que eu não faço questão realmente de multidão de seguidores. O que eu queria, né, e o que eu quero é simplesmente pregar a palavra de Deus, aí sim, para o maior número de pessoas interessadas, certo? Eu não quero pregar para pessoas curiosas que querem apenas ouvir, né? São meros ouvintes da palavra e não praticantes. E seguir então nessa linha de pensamento. Então, entre essas coisas, eu vou deixar demonstrado para os irmãos qual foi a nossa atitude ali, qual é o nosso procedimento nessas questões. A rede social ali, desde que eu entrei, né, já tinha uma conversa de muitos anos, que é uma rede que rouba os nossos dados, né, e leva lá para a China dados pessoais nossos. Eles fazem, inclusive, aquela leitura, né, do nosso rosto. Eu esqueço o nome da expressão que eles usam. Então eles têm todos os nossos dados, eles fazem todo tipo de coleta que eles podem a nosso respeito, e isso é tudo levado para a China, segundo dizem, né? Não duvido que possa haver algum exagero, mas também que isso seja verdade. Mas mesmo assim foi o impulso de Deus na época. Eu fui para o TikTok. A minha intenção era no princípio ficar somente voltado para a palavra de Deus, mas eu percebi que havia centenas, milhares de personagens lá, fictícios, né? Milhares de páginas fake, de pessoas que parece que ou tiveram uma lavagem cerebral ou foram realmente contratadas pela esquerda para atacar, né, os cristãos e atacar a política de direita e tudo mais. Então, depois de um tempo, né, foram quase 3 anos, eu falei, não, está na hora de decidir isso aqui, porque eu não vou ficar aqui limitado na minha fala. Quando eu falar de política, né, que raras vezes eu falava, eu quero falar livremente sem ser cerceado, porque, na verdade, palavras não matam ninguém, no sentido, né, não são um crime. Você dá a sua opinião, as pessoas podem até discordar, mas não é crime. Então, o máximo que eles poderiam ter feito para serem justos, se eu falasse alguma coisa que realmente está errado, né, que incita o ódio, que incita a violência, o máximo que eles deveriam fazer é me avisar, olha, esse vídeo está sendo derrubado porque você está falando isso e isso pode incitar a violência, então nós derrubamos o seu vídeo. Aí tudo bem, eu poderia rever, né, eu teria a oportunidade de rever, talvez mudar ali uma palavra ou outra e falar o mesmo assunto. Mas eles não fizeram isso. Eles começaram a ameaçar, sua conta pode ser banida, porque você está fazendo sei lá o que, né? Leia a nossa política de privacidade. Eu li a política deles, mas algumas coisas eu não sou obrigado a concordar. Não faço questão de rede social, não sou escravo de fama, né? De ficar famosinho. A minha vida está muito bem resolvida, graças a Deus. Então, o nosso trabalho é assim, a gente fala até onde Deus permitir. A hora que Deus não permitir, a gente não fala mais. O YouTube, atualmente, né, eu dei uma pesquisada aqui, dei uma observada,
está me parecendo uma rede social que mais atende nesse sentido de dar uma certa liberdade, e é uma plataforma de vídeos, é uma plataforma conhecida, né? E então aqui é um lugar mais prático para a gente fazer lives e tudo. Então eu espero que dê certo e a gente vai falar com a mesma liberdade de sempre. O nosso foco principal é a palavra de Deus, em segundo lugar, as questões da política, mas não para ficar exatamente atacando a esquerda. O nosso objetivo aqui não é ficar simplesmente atacando a esquerda, embora a gente se defenda quando eles nos atacam. De vez em quando a gente faz aí uma brincadeira, uma piada, alguma coisa, mas o nosso objetivo maior é ganhar almas e edificar a fé daqueles que têm compromisso com a política do reino de Deus antes da política dos homens. Então, se você se identifica com isso e se você quiser saber, né, os motivos aí pelo qual a gente saiu lá do TikTok e, né, não voltaria para lá jamais, a menos que eles mudem a política. Se uma hora a política do TikTok mudar e eles decidirem deixar a gente falar o que pensa, sem restrições, sem esse tipo de autoritarismo comunista, aí pode ser que a gente volte, né? Mas não faço questão de seguidores, amados. Eu prefiro ter 20, 30 pessoas aqui comigo que amam a palavra de Deus do que ter uma multidão desvairada que não tem interesse real pelas coisas verdadeiras da vida, né? Então fica aí o nosso convite e a partir daí a gente vai conversando e vou explicar para vocês tudo o que aconteceu, detalhe por detalhe, né, ao longo aí dos nossos encontros. E vídeos também que vou estar enviando aqui, ok? Um abraço a todos, até a próxima.